O GBT Hungarian Bank Telescope, na Virgínia Ocidental, nos Estados Unidos, e é o maior telescópio de rádio totalmente orientável do mundo. O sítio do Graham Bank fez parte do Observatório Nacional de Radioastronomia até 30 de setembro de 2016. Desde 1 de outubro de 2016, o telescópio passou a ser operado pelo recém-formado Observatório do Banco Verde. O telescópio homenageia o nome do falecido senador Robert Byrd, que representou a Virgínia Ocidental e que empurrou o financiamento do telescópio através do Congresso. O GBT opera em comprimentos de metro a milímetro. Sua área de recolha de 100 metros de diâmetro, abertura desbloqueada e com boa precisão de superfície fornecem excelente sensibilidade em toda a gama de operação do telescópio. O GBT é totalmente orientável, e 85% de toda a esfera celestial são acessíveis. É usado para astronomia cerca de 6.500 horas por ano, com 2.000 a 3.000 horas por ano indo para a ciência de alta frequência. Parte da força científica do GBT é a sua flexibilidade e facilidade de uso, permitindo uma resposta rápida a novas ideias científicas. É programado dinamicamente para corresponder às necessidades do projeto com um clima disponível. A capacidade de mapeamento de alta sensibilidade do GBT faz dele um complemento necessário para a matriz de milímetro, a matriz ampliada muito grande, a matriz de linha de base muito longa e outros interferômetros de alta resolução angular. As instalações do Observatório de Banco Verde também são usadas para outras pesquisas científicas, para muitos programas de educação e divulgação pública, e para treinamento de alunos e professores. O telescópio começou operações científicas regulares em 2001, tornando-se uma das mais recentes instalações astronómicas da Fundação Nacional para a Ciência dos Estados Unidos. Foi construído após o colapso de um telescópio anterior no Banco Verde, um paraboloide de 90,44 metros erguido em 1962. O telescópio anterior entrou em colapso em 15 de novembro de 1988 devido à perda súbita de uma placa no conjunto da viga da caixa, que era um componente-chave para a integridade estrutural do telescópio. O telescópio fica perto do coração da Zona Nacional de Rádio Nacional dos Estados Unidos, uma área única localizada na cidade de Graham Bank, Virgínia Ocidental, onde as autoridades limitam todas as transmissões de rádio para evitar emissões para o GBT. A localização do telescópio dentro da zona rádio permite a detecção de sinais fracos de radiofrequência que sinais artificiais podem de outra forma esconder. A localização do telescópio tem sido o local de importantes telescópios de radioastronomia desde 1957. Atualmente abriga 7 telescópios adicionais e, apesar de sua localização um pouco remota, recebe cerca de 40.000 visitantes por ano, desde estudantes do ensino médio até candidatos a doutorado para visitar pesquisadores. A estrutura pesa 8.400 toneladas e tem 148 metros de altura. O refletor assimétrico permite que o ponto focal do telescópio e o fio de alimentação estejam localizados ao lado do prato, de modo que ele e a barra de suporte retrátil não obstruam as ondas de rádio recebidas, como ocorre nos projetos convencionais de radiotelescópio com a alimentação localizada no eixo do feixe do telescópio. O braço de suporte de compensação abriga um alimentador retrátil de foco principal na frente, defletor de 8 metros em uma torre rotativa no foco gregoriano. Devido à sua altura, 148 metros, é 60% mais alta do que a Estátua da Liberdade.
A superfície gigante do prato de 2,3 acres do GBT é um enorme balde para escavar as ondas de rádio fracas que chovem sobre nós de objetos no espaço. Na radioastronomia, isso significa que o GBT é supersensível às nuvens superfracas de hidrogênio que ficam entre as estrelas e as galáxias. O hidrogênio é o lego do universo. O que está acontecendo dentro das nebulosas e onde essas nuvens se dirigem são pistas cruciais para reconstruir a história e o futuro da nossa galáxia e outros. Quando o GBT é usado como um parceiro com uma antena de radar transmissora, ele pode ser usado para mapear asteroides, luas, planetas e cometas para um nível de precisão que geralmente é melhor do que a nave espacial que está realmente em órbita em torno desses objetos. Além disso, o radar penetra nas superfícies macias em alguns desses mundos, dando aos geólogos o tipo de detalhes que só poderiam ser obtidos ao pousar neles. Podemos medir rotações desses mundos fazendo observações de radar ao longo do tempo. Observar atentamente os asteroides passageiros, em particular, ajuda os cientistas a descobrir se os movimentos desses mundos estão diminuindo ou acelerando, o que contribui para que suas órbitas em torno do Sol mudem ao longo do tempo. Com tantos asteroides que atravessam a órbita terrestre, queremos obter os padrões de tráfego conhecidos pela alta precisão. Receptores especializados no GBT recentemente lhe deram o poder de medir galáxias muito distantes com alta precisão. Podemos começar a montar um mapa 3D das galáxias no universo que se traduz num diagrama estrutural do universo. Um projeto complementar usa a sensibilidade do GBT para mapear o brilho do hidrogênio em grandes volumes de espaço, preparando uma espécie de teia cósmica de matéria invisível para tecer entre as galáxias vistas. Os cosmólogos interpretam as assinaturas da mecânica do universo, a misteriosa energia escura e sua expansão e a matéria escura, comparando esses dados. Em 2006, ele descobriu o pulsar mais rápido alguma vez observado, girando a 716 rotações por segundo, e um campo magnético na nuvem molecular da nebulosa de Orion.